Que cada dia que se passar em nossas vidas nos traga novas oportunidades de viver a paz. Que cada prova traga em si o dom da superação e a dádiva da transcendência. Hoje estamos caminhando para Belém, com um Deus escondido, gestando-se em nosso interior. Hoje estamos diante de um mistério que se renova de tempo em tempo e que aos poucos vamos aprendendo a conhecer, vamos nos abrindo a viver. Neste estudo, vamos nos preparar para um acontecimento especial. Vamos aprofundar as instruções de São José, dando um sentido espiritual e verdadeiro a essa data sagrada que se chama Natal. O que é o Natal para você? O que é o Natal para a consciência humana? Geralmente, quando pensamos em Natal, pensamos em uma ceia, um momento com a família, presentes, confraternizações. Pensamos em um momento de paz e às vezes até um pouco mágico, quando o mundo parece que se detém para estar em família, em harmonia, em paz. Talvez alguns de nós lembrem-se do nascimento de Cristo. Cantem alguns louvores ao Menino Rei, cuja memória se acende neste dia. Hoje, vamos aprofundar o sentido do Natal. Vamos aprofundar esse acontecimento universal que foi o nascimento de Cristo e compreender que a cada ano que passa, estamos diante não apenas de uma comemoração, ou da memória de um acontecimento importante. Estamos diante de uma graça que o Criador nos concede de deixar que seu Filho volte a nascer em nosso interior e que o Cristo do novo tempo, que tanto ansiamos encontrar, possa surgir dentro de cada um de nós. Estudando a mensagem de São José, vamos perceber que o nascimento de Cristo em nosso interior não é algo que acontece apenas no dia em que comemoramos o Natal. Esse nascimento é preparado dentro de nós, através de nossas vidas, da mesma forma que foi preparado por Maria Santíssima e São José em seu tempo. Na mensagem do dia 24 de dezembro de 2015, São José nos mostra como esse nascimento está se preparando e como já estamos caminhando para Belém, como seres e como humanidade, mesmo que muitas vezes não percebamos isso. Ele começa a mensagem dizendo: como humanidade, vocês estão caminhando em direção a Belém, tendo de viver esforços, sacrifícios, superar limites e confiar no amparo de Deus. Vocês estão diante do mistério do novo homem, que sabem ser uma realidade, porque ele já está em gestação e a ponto de nascer no ventre da criação divina, que se expressa no interior de todas as criaturas. Porém, vocês não sabem o que esse novo homem
trará ao mundo, como crescerá, como se desenvolverá e como cumprirá sua missão. Compreendemos, a partir deste trecho, que São José está nos ensinando a perceber os acontecimentos de nossas vidas de uma forma espiritual, encontrando um sentido simbólico em tudo que vivemos e percebendo o desenho do plano de Deus em tudo. Às vezes parece que nosso dia a dia neste mundo não tem nada de simbólico, de diferente, e que os acontecimentos espirituais se dão apenas nas datas especiais ou em momentos especiais, específicos. E isso não é assim. O Natal vai se construindo ao longo de todo o ano. As nossas provas, os nossos passos, o nosso despertar. Tudo isso constrói o desfecho do nascimento de Cristo em nós, nessa data especial. O que construímos ao longo de cada ciclo é como uma árvore que vamos cultivando, fazendo crescer e florescer, frutificar, e em seu momento, em seu Natal, uma nova semente é gerada, uma semente da nova vida, uma semente crística, chamada Cristo do Novo Tempo. Vamos então seguir estudando esta mensagem e buscando perceber como ela se encaixa em nossas vidas, para que possamos nos encontrar nas palavras de São José e saber que não apenas a nossa purificação, as nossas provas ou as dificuldades do planeta estão descritas nela e se manifestam. Também o triunfo de Deus, o renascimento de Cristo, nossa transformação e nosso despertar estão escritos nas palavras dos mensageiros divinos, nas promessas do Criador, e vão se manifestar. São José segue dizendo: vocês estão no caminho para Belém, buscando o berço da humildade, para que Deus possa retornar em vida à sua criação. Como consciências humanas, vocês querem sempre o melhor para Deus e para o seu plano, mas o Criador os surpreenderá, trazendo o seu Filho para o interior dos simples, dos pequenos, dos pobres de si, dos humildes. Cristo renascerá nos corações dos que não temem entregar o reino do próprio interior, para que um soberano Rei universal estabeleça o seu reinado. Ele virá para morar nos corações dos que não temem ser vencidos e que, por amor, tornar-se-ão servos eternos desse amado Rei das estrelas. Desde o início das aparições dos mensageiros divinos, eles nos falam da importância do Natal e, ano após ano, comemoram conosco o nascimento de Cristo em nosso interior. E muitos podem pensar que este é um fato apenas simbólico, apenas interno, porque depois que o Natal passa, continuamos os mesmos e pouco percebemos este Cristo menino que vai crescendo dentro de nós. Vamos este ano fazer diferente. Vamos aprofundar no sentido do Natal, não apenas quando ele chegar. Vamos caminhando desde já para Belém, buscando este espaço de humildade dentro de nós, para que não sejamos aquelas estalagens cheias de rebuscamento, porém fechadas para a Virgem Maria, para São José e para o Deus escondido que eles traziam ao mundo. Vamos aspirar a ser este presépio simples e humilde, que apesar de tantas imperfeições, está aberto para acolher em seu interior
o menino rei. Está aberto a não medir ou controlar a vontade de Deus, deixando que Ele traga o seu Filho ao nosso interior, ainda que pareça o lugar mais indigno para Ele estar neste mundo. Vocês estão a caminho de Belém. Já não são o que eram como raça e como consciências humanas, porque Deus já começou a descer para as esferas terrestres. Porém, vocês ainda estão diante do mistério que é para vocês o renascimento de Cristo, a multiplicação de sua existência, que se renovará nos corações e na carne de muitos. Venho ao mundo como guardião deste princípio divino, que é o Cristo em seu interior, porque eu já caminhei para Belém, já vivi a angústia de não saber o que se tornaria o mundo depois do nascimento de Cristo, e o medo de não ser digno de guardar tal rei escondido em tão pequena criatura, o medo de não ser um bom guardião para o menino Deus e não conseguir deixá-lo crescer e se manifestar como o Senhor esperava. Mas esse medo foi vencido pela fé e pelo amor emanado por Cristo, que mesmo sendo tão pequeno e frágil, jamais escondeu sua glória e sua filiação com Deus Altíssimo. O medo se desvaneceu quando percebi que Deus é o verdadeiro operante de sua vontade e que basta fluir dentro dela para que seu plano se cumpra. O que dizer depois dessas palavras? Nosso coração apenas aspira a isso, a perder o medo, fluir dentro da vontade de Deus e deixar que seu plano se cumpra segundo a sua vontade. O Criador não está preocupado com nossas misérias. Ele não está buscando um lugar perfeito em nosso coração. Seu plano é grande e sua vontade desconhecida. Mas tudo o que Ele pensou para nós é exatamente o que precisamos viver. É único, é perfeito, é nosso. Ele nos criou segundo sua vontade e nos deu a vida com tudo o que precisamos para cumpri-la. Em nossas orações, vamos dar a permissão para que Deus encontre em nós esse presépio de Belém. Vamos dar a permissão para que Ele envie seu Filho ao nosso interior. E mesmo diante dos mistérios e das dificuldades, vamos saber que o desfecho dessa história é a renovação do amor de Deus. São José também nos fala sobre os seus medos, suas provas e nos explica por quê. Tudo em suas palavras tem um sentido. No trecho seguinte, ele nos disse: Digo-lhes tudo isso porque vocês estão a caminho de Belém, diante de um grande acontecimento, marcado por duras provas e severas aprendizagens, que perdem sua severidade frente à grandeza do retorno de Cristo. Dentro de algum tempo, os corações que se abrirem começarão a compreender que a vontade de Deus é, por si só, que Ele não somente manda, mas que Ele também envia os meios e promove o fim de suas obras. É apenas necessário confiar e deixar que o Senhor faça de suas vidas simples instrumentos para a concretização de seu plano, que já é uma verdade e uma realidade que necessita se manifestar. Se o plano de Deus é, por si só,
Vamos então deixar que Ele seja em nós. E como se faz isso? Como se flui na vontade divina? Deus nos fala de muitas formas, nas palavras de seus mensageiros, nos acontecimentos de nossas vidas, no profundo de nossos corações. Em oração, peçamos a Ele que nos guie e, dispondo nosso ser para o cumprimento de sua vontade, vamos chegar ao plano perfeito que Ele tem para nós, que muitas vezes não será o que pensávamos, mas será único, e ali nosso coração terá tudo o que precisa para ser este presépio de Belém. Não parem de caminhar em direção a Belém. E agora que já sabem onde Deus quer nascer, não busquem o conforto, o luxo e o rebuscamento de boas moradas, segundo os conceitos humanos. Sigam um caminho que os conduz à simplicidade, à paz e à humildade verdadeira, pois ali é onde Deus manifestará sua glória. Louvado seja o Senhor, que retorna aos corações dos homens, para um dia retornar não apenas em espírito e divindade, mas também em perfeita semelhança com suas criaturas, em carne e humanidade santificada e resplandecente, mostrando aos homens o caminho de sua evolução. Louvado seja Deus por nos conduzir pela mão a esse presépio em Belém. Que essas instruções nos vivifiquem e nos preparem para um Natal novo, no qual possamos estar plenos e com o nosso coração aberto e disposto ao Menino Rei, ao Senhor do Universo. Seguiremos estudando as palavras de São José, porque Ele é aquele que não apenas nos guia para esse presépio em Belém, mas também acompanha o crescimento e os passos desse novo ser dentro de cada um de nós.